Olá, seja bem-vindo ao Prosa Bancária, podcast do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo. Eu sou Bruna Gatti, jornalista, e hoje o nosso papo é com a ilustríssima Maria Lúcia Fatorelli, que vai conversar conosco sobre a reforma tributária, projeto que foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados e agora aguarda votação no Senado. Para quem ainda não conhece, a Maria Lúcia é formada em Administração e Ciências Contábeis. Ela é auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, uma organização sem fins lucrativos que estuda e debate há mais de 20 anos o tema do endividamento público brasileiro. Ela sabe tudo e mais um pouco sobre questão fiscal e tributária e gentilmente aceitou o nosso convite para essa prosa. Obrigada pela presença, Maria Lúcia. Eu que agradeço, Bruna, em seu nome, agradeço a todo o coletivo aí do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo e envio um forte abraço e parabéns pela luta, viu? Porque cada entidade que luta em defesa da classe trabalhadora está contribuindo, né, para todos, que está tudo articulado. Então vamos lá. Maria Lúcia, a gente sabe que fazer reforma tributária no Brasil não é uma coisa exatamente fácil. Tem pelo menos 2 décadas que esse tema está em debate no país. E hoje a nossa intenção é entender um pouquinho mais sobre as mudanças previstas na PEC 45/19, como que ela altera o sistema de cobrança de impostos no Brasil, onde que a gente ganha, onde que a gente perde. E aí, quando eu falo a gente, eu estou me referindo, claro, à classe trabalhadora, né, ao povo trabalhador, que é a maioria no nosso país. E aí, para a gente começar a nossa prosa, eu queria saber o seguinte: é muito comum no Brasil a crítica de que a gente paga muito imposto. Essa é uma percepção que permeia o nosso senso comum e, de alguma forma, ela tem dados também que indicam isso, né? A gente paga 40% do nosso rendimento médio com impostos. Segundo o impostômetro, né, os brasileiros trabalham em média 150 dias por ano só para o pagamento de tributos. Para você, o problema principal da tributação no Brasil está na quantidade de impostos que a gente paga ou na forma como se estrutura, como se organiza o sistema tributário brasileiro? Ou está nos dois? Vamos começar por aí. Você tem toda a razão, Bruna, está nos dois. E realmente, assim, nós precisamos de uma reforma tributária. O modelo tributário brasileiro é caótico. Além de caótico, além de ter vários tributos e ter uma complexidade grande, ele é extremamente injusto. Porque qual é a razão de termos uma tributação? Essa tributação, ela se destina ao financiamento do Estado. Então, é legítimo que o Estado cobre tributos e é importante a consciência da sociedade de que é importante contribuir, porque todo mundo quer uma infraestrutura pública, quer saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, segurança pública, e previdência pública, assistência social. E de onde que vai sair esse dinheiro? Claro que todo o conjunto da sociedade tem que contribuir através dos tributos para que o Estado tenha dinheiro para exercer e colocar em prática essas políticas públicas necessárias para a coletividade. Onde é que está o problema? O correto é que o modelo tributário seja a via óbvia de distribuir renda. Como assim, Maria Lúcia? Através do modelo tributário, Bruna, é possível você cobrar mais tributo de quem tem mais, para que o Estado receba esse dinheiro e, através das políticas públicas, ele garanta dignidade de vida e acesso a serviços públicos para quem tem menos, para quem não tem. Esse é um princípio que, inclusive, está na Constituição Federal. É o princípio do respeito à capacidade contributiva. Ou seja, a capacidade que aquele indivíduo ou aquela empresa tem de pagar aquele tributo. Caso contrário, vira um confisco, né? Vira um avanço sobre o dinheiro que a pessoa precisa para sobreviver. Seria uma forma de justiça social, então, né? Você faz a arrecadação de impostos e, na aplicação das políticas públicas, você garante
direitos fundamentais para a população, sobretudo para a população mais pobre. É um pouco por aí? Exatamente, Bruna. Se nós tivermos um modelo tributário equilibrado, ele vai ser uma via de distribuição de renda, de justiça social, de garantia de funcionamento do Estado, da democracia, da paz, do bem-estar social. Então, tudo isso é importantíssimo. Por isso que, inclusive, vários colegas nossos, auditores, se dedicam à educação fiscal, para motivar as pessoas a se interessarem no exercício da cidadania através do pagamento de tributo. Mas, Maria Lúcia, quando você fala, por exemplo, em modelo equilibrado, a gente poderia dizer que o fato de todas as pessoas pagarem os mesmos impostos seria uma forma de equilibrar a cobrança de imposto. Mas tem diferença, por exemplo, entre o imposto que é pago pelo seu Zé, que é um trabalhador autônomo, precário, e, por exemplo, pelo executivo do Itaú, já que a gente está falando aqui da categoria bancária? Exatamente, Bruna, aí é que está o problema. A carga tributária hoje no Brasil, perto de 34%, em torno de 34% na média, ela não é a mesma para todo mundo. Por exemplo, o exemplo do trabalhador José que você deu, se o José for um bancário que ganha 5 mil reais, só na fonte, quando ele recebe o salário dele, ele já está pagando mais de 40%. Ele já está pagando ali 27,5% de imposto de renda, ele já está pagando uma contribuição previdenciária, se ele for bancário do setor público, 14%. Do setor privado também já está em 11%, aí a contribuição para o INSS, em alguns casos 8%, tem que ver. Então, assim, já é praticamente 40% na fonte. Além disso, esse trabalhador, José, ele paga IPTU, seja ele proprietário do imóvel que ele mora ou inquilino, ele paga IPTU. Se ele tiver um carrinho, ele paga IPVA. Ele paga impostos e contribuições que incidem sobre o consumo em tudo que ele consome e usa. Por exemplo, energia elétrica, telefone, água, transporte e toda comida que ele compra, medicamentos, cervejinha, cigarro, roupa, sapato, tudo tem tributo embutido. Então, quando você coloca esse conjunto na vida de uma pessoa assalariada, de um trabalhador, a carga tributária para essa pessoa é muito maior do que os 34% da média. É muito maior. Agora, o acionista lá, o dono, um dos donos lá do Itaú que você colocou, ele não recebe salário, ele recebe lucro distribuído. No Brasil, o lucro distribuído, seja lá de que valor for, e no caso do Itaú, há anos tem sido da casa de bilhões, é isento. Não paga imposto de renda, não paga contribuição para a Previdência. Você acha que esse, então, seria um dos pontos importantes de uma reforma tributária que tivesse uma perspectiva, como você colocou, de justiça social também, essa taxação de lucros, por exemplo? Claro, o Brasil é praticamente um dos únicos países do mundo que isenta essa distribuição de lucro para sócio. Quando veio essa lei, em 95, 96, entrou em vigor, eu estava no plantão fiscal na época, nem os contadores e os empresários acreditavam nessa benesse, Bruno. Num dia vinha o contador com o diário oficial impresso, né, na época era assim, e falava, escuta aqui, tá isentando essa distribuição de lucro para sócio, é isso mesmo? Eles duvidavam dessa benesse. E a gente falava, é isso aí que está escrito na lei. No dia seguinte, vinha o dono da empresa. Olha aqui, vocês confirmaram? Isso aqui está isento mesmo? Decorridos esses anos todos, de 96 para cá, já se acostumaram. E agora é uma gritaria quando fala em tributar a distribuição de lucros. Mas, como eu falei, é preciso que a sociedade entenda.
todo mundo deve pagar, mas deve pagar dentro da sua capacidade contributiva. A carga tributária não pode continuar, como a gente diz, no lombo da classe trabalhadora e dos mais pobres, porque é isso que está acontecendo. Tem, inclusive, uma tabela que fica disponível na página da Receita Federal. Eu usei essa tabela num artigo que diz assim: ganham acima de 320 salários mínimos por mês e praticamente não pagam tributos. Então, quem ganha acima de 320 salários mínimos por mês é um grupo de quase 30 mil pessoas no Brasil e que não são assalariados. São sócios, donos de grandes bancos, mineradoras, grande agronegócio de exportação, grandes empresas, indústrias. Esses sócios que ganham, você imagina, 320 salários mínimos por mês. Nós estamos falando aí de uma renda de quase 400 mil por mês. E quando você fala 30 mil pessoas, pode parecer muito, mas se a gente considerar que o Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a gente consegue perceber que esse grupo é só quem está lá na pontinha da pirâmide, é uma elite muito pequena, né? É uma super elite, viu? E muito privilegiada. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas já são muito ricas. Essa tabela também tem uma das colunas que fala o patrimônio. Somando o patrimônio desse pequeno grupo de quase 30 mil pessoas, eles têm patrimônio de mais de 1,5 trilhão. Então, essa fortuna, ela vai aumentando cada vez mais, porque eles ganham muito, não contribuem para o financiamento do Estado e vão acumulando. Então, isso não é saudável, isso não é correto, não é ético. E é injusto, é extremamente injusto quando você olha para a classe trabalhadora que ganha acima de 5 mil e na fonte já está pagando 40% ou mais. Eu quero aproveitar para entrar um pouco mais nesse ponto que você está tratando, porque agora no início de agosto, o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, ele disse que a bancada pode abrir mão, pelo menos momentaneamente, da taxação de milionários, justamente para garantir a aprovação de pautas que são consideradas estratégicas para o governo Lula, como o arcabouço fiscal e a própria reforma tributária. Eu queria saber, assim, para você, além desse ponto, que me parece que está ficando de fora, quais outros pontos você considera que são essenciais e que não estão colocados dentro dessa reforma? O que mais ficou de fora do ponto de vista dos trabalhadores? Sim, Bruna, olha, essa reforma que foi aprovada na Câmara agora em julho e que já está tramitando no Senado, ela foi um recorte da proposta que tramita lá no Congresso Nacional, a PEC 45, que tramita desde 2019, mas o relator lá na Câmara, ele fez outra coisa, ele fez outro relatório. Ele pegou aquele texto e fez um substitutivo. Esse substitutivo focou nos tributos que incidem sobre o consumo, que já é a parte mais injusta da tributação. Porque justamente os tributos que incidem sobre o consumo, eles não respeitam aquele princípio que eu citei da capacidade contributiva. Por quê? O tributo que está embutido ali, por exemplo, num pacote de macarrão, se um mendigo que recebe esmola e vai lá comprar aquele pacote de macarrão, ele vai pagar o tributo embutido ali naquele preço do pacote de macarrão. Da mesma forma que um arquimilionário vai mandar um dos empregados dele lá comprar, vai pagar o mesmo tributo. Então, o tributo que incide sobre o consumo, ele não respeita essa capacidade contributiva. Essa reforma, ela deixou de fora a tributação que incide sobre a renda, o patrimônio,
não é? Ela trouxe apenas tem um trechinho dela que fala apenas da tributação ali dos veículos. Deixa eu me lembrar, aqui, ó. Prevê a possibilidade de ser regulamentada posteriormente, em leis estaduais posteriores, futuras, a progressividade do imposto sobre herança, tá? Que aqui no Brasil, pela Constituição, ele pode chegar a 8%. Mas nenhum estado chega a cobrar 8%, a maioria cobra, em média, 6%, alguns cobram até menos. Abre a possibilidade, então, de cobrar mais imposto sobre herança. E também doações, transferências, né? O ITC-MD, o Imposto Estadual. E também tributar veículos automotores de luxo, tanto aquáticos como aéreos, que hoje em dia são isentos. Os jatinhos, as lanchas, iates, helicópteros particulares, hoje são isentos de IPVA, diferentemente da pessoa que tem um carro e usa até como veículo de trabalho aí nos aplicativos, não é? E agora passarão a ser tributados, né? Poderão passar se os estados fizerem lei nesse sentido. Então, é só um aceno. Você acha que é a legislação estadual, então, que vai determinar isso? Pode ser que em determinados estados do Brasil essa tributação seja cobrada, em outros não? Pode haver essa diferenciação ainda? Pode. Você vê que o próprio imposto sobre grandes fortunas tem previsão constitucional de ser cobrado desde 1988 e até hoje não é cobrado. Então, isso aqui que colocaram na PEC é uma previsão de poder cobrar um imposto sobre herança maior e um IPVA desses veículos de luxo. Apenas uma autorização. Mas tem que ser regulamentado, tal como o imposto sobre grandes fortunas, que está aí sendo adiado há décadas, há mais de 30 anos. A PEC não tocou nas atividades mais lucrativas. Por exemplo, vamos lá. O que a PEC fez? Vou falar primeiro o que ela fez, depois o que ela deixou de fora para sistematizar melhor. Perfeito. Como eu falei, ela focou nos tributos que incidem sobre o consumo. Ela criou alguns novos tributos. Criou, por exemplo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É um novo imposto que vai englobar o atual ICMS estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é dos estados, e o ISS, Imposto Municipal sobre Serviço. Esses dois serão fundidos no IBS. A PEC criou também uma contribuição federal, a CBS. Maria Lúcia, isso seria, desculpa te interromper, mas essa junção, por exemplo, de alguns impostos está sendo destacado como um ponto positivo da reforma, né? Você considera isso também algo positivo nessa reforma, como esse que você falou, por exemplo? Olha, essa questão do IBS eu vejo com extrema preocupação. Por quê? Como que a PEC está dizendo que vai ser a administração desse novo imposto? Não serão os estados e municípios que vão administrar mais. Vai ser um conselho que também foi criado pela PEC. Um novo órgão. Tem cara de agência, de autarquia, porque vai ter autonomia, independência financeira, jurídica, outro órgão independente. A exemplo do que a gente está vendo agora, o que significa um Banco Central independente aí, o estrago que está fazendo. Esse conselho está sendo criado como um órgão independente. E ele que vai administrar o principal tributo hoje arrecadado pelos 26 estados, pelo Distrito Federal, pelos 5.570 municípios. A gente vê com preocupação, Bruna, pelo seguinte: em primeiro lugar, imagina o tamanho desse caixa, que vai arrecadar todo esse tributo hoje arrecadado pelo conjunto de estados e municípios. Outro ponto, estados e municípios vão perder autonomia. Quem vai gerenciar esse novo imposto é esse conselho. Ainda que eles tenham assento nesse conselho, ele é outra coisa. Hoje, cada estado, você está aí no Espírito Santo, o estado sabe agora o que ele está arrecadando. Porque na hora que o contribuinte está pagando ali no banco, já tem um código
que o banco, no máximo, no dia seguinte, tem que jogar lá na conta do Tesouro Estadual. Da mesma forma, no Tesouro de cada município. Imagina, esse dinheiro agora vai para esse caixa, para esse Conselho Federativo, ele está sendo chamado de Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços. Quais os riscos disso? Os estados e municípios perdem autonomia, perdem controle. Como é que cada um vai controlar? Vai entrar lá um bolo que vai ser repartido depois. E a própria estrutura do conselho vai gerar um novo custo para os estados e municípios. E riscos. E o mais grave, Bruna, não houve o devido debate. A justificativa para esse caixa é que esse novo IBS, ele tem o compromisso de fazer aquela transferência do crédito da origem para o destino. Hoje, a maior parte da arrecadação do ICMS, por exemplo, ela vem para o Estado que está vendendo a mercadoria. Com essa reforma, eles colocaram uma transição. Uma parte vai ficar no Estado que está vendendo e uma parte vai para o Estado que está comprando. A desculpa é essa, é fazer essa transição. Não precisava desse conselho para isso. Isso, vocês bancários, através de um código de arrecadação, isso seria solucionado. Sabe quando que esse processo vai ser concluído? Vai começar a conta-gotas em 2027 e vai concluir em 2078, daqui a 55 anos. Então, por que essa correria de decidir isso sem debate? Essa mudança vai passar a fazer parte da Constituição Federal. Não pode ser uma coisa de forma assodada e mais, regada a 7,5 bilhões de reais de liberação de emenda. Se isso tivesse sendo liberado para fazer uma reforma tributária justa, para cobrar imposto sobre grandes fortunas, fazer cobrança da distribuição de lucros e dividendos, ou vários outros aspectos de extrema injustiça que existe no modelo, tudo bem. Mas, para passar essa reforma, é uma lástima, Bruna. Na nossa avaliação, nós estamos correndo um risco muito grande. Perfeito, Maria Lúcia. E aí você destacou alguns pontos em relação à organização dos impostos, ao IBS. Tem outros que você considera que são graves? Porque essa reforma, ela também está em disputa, inclusive, pelos grandes grupos empresariais, pelos lobistas do agronegócio, pelos banqueiros. Tem algum outro ponto que você destaca como questionável ou como preocupante em relação a essa reforma? Com certeza, Bruna. Olha, esse IBS, que já estão falando que a alíquota dele pode chegar a 28,4%, segundo o estudo do IPEA, e olha que o IPEA é até um órgão do governo, né? 28,5% é uma alíquota altíssima. Se chegar a 28,5%, vai aumentar a carga tributária para os mais pobres. E o que já está lá na PEC? O grande agronegócio e a mineração de commodities voltadas para exportação não vai pagar o IBS. Também não vai pagar o novo imposto criado, o imposto seletivo. Agora, olha que contradição. Extinguiram também o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E, no lugar dele, vão criar o imposto seletivo, que é um imposto que tem como foco tributar bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Cigarro, bebida alcoólica, etc. Já estão, na própria votação da PEC, já falaram que as atividades agrícolas, né, de exportação não vão pagar esse imposto. Ora, tem algo mais danoso para o meio ambiente do que essa mineração predatória que a gente tem no Brasil, do que esse agronegócio que não respeita nada, não respeita florestas, não respeita o cerrado, as águas, o solo, está aí usando venenos proibidos no mundo inteiro, e exporta tudo e o lucro fica para as grandes corporações. Metade do povo brasileiro aí com algum tipo de insegurança alimentar,
mais de 30 milhões passando fome. Então, olha só, que disparate. Você dá isenção para um setor que fica fazendo propagandas caríssimas na televisão, que produz alimento, mas, na verdade, produz commodities de exportação, exporta com isenção, ainda ganha um monte de incentivos fiscais. E é Né? altamente destrutivo, né, como você falou, para os biomas. Isso, e também o privilégio do setor financeiro, onde vocês atuam, está mantido. Também não fala, o setor bancário não também está sujeito a esses novos tributos aqui, não. Está dito que eles vão ter um regime especial, que vai ser discutido depois. E a gente sabe como que é o poder financeiro. Eles vão sentar e falar, tem que ser do nosso jeito, senão o juro vai subir. Porque não tem limite de juro no Brasil, eles vêm com essa chantagem. E o setor que vem batendo recordes atrás de recorde de lucro, e o setor que mais explora também, junto com o agronegócio, a classe trabalhadora. A gente vê pelos próprios estudos divulgados, né, de adoecimento da categoria dos bancários, por exploração mesmo, e falta de condições de trabalho que incluem uma remuneração decente, não é? Para um setor que é extremamente ali cobrado da população, que quer um bom atendimento, quer um atendimento rápido, então é cobrança de todo lado, mas os lucros ficam sempre para as grandes instituições. E aí, mais uma vez, na reforma, esse setor também está privilegiado. E outro setor, só para concluir essa parte do privilégio, né? Falei dos mais ricos, da fortuna que ficou fora, do lucro distribuído ficou fora, o agronegócio, a mineração predatória, o agronegócio de exportação, os bancos, e aquela, você deve se lembrar daquela isenção dada lá em 2017 para as grandes petroleiras estrangeiras, ficou conhecida como a medida provisória do trilhão e depois a lei do trilhão, 1 trilhão de isenções para ricas petroleiras internacionais que vêm aqui extrair o nosso petróleo. Por que dar isenção para um setor como esse? Isso também ficou fora. Perfeito. E sobre isso, por exemplo, existe uma promessa de um cashback, que seria a devolução de impostos para pessoas mais pobres. Pelo que você está trazendo, me parece que o verdadeiro cashback continua sendo a isenção para esses grandes projetos, para essas grandes empresas, enfim. Me fala, por exemplo, qual a sua avaliação sobre essa previsão de cashback que tem nessa reforma em relação ao tamanho dessa isenção que esses grandes grupos empresariais recebem? Pois é, Bruna, eles tinham que colocar alguns acenos aos mais pobres, até para o pessoal poder ter o que falar e fazer propaganda, né? De que tem alguma coisa boa nessa reforma. O cashback, de novo, é só uma promessa. É uma possibilidade a partir também de uma nova regulamentação. O que é o cashback? Não tem como calcular quanto imposto sobre consumo cada pessoa consome, porque isso é impossível de calcular. O que tem sido feito, por exemplo, tem um projeto piloto desse tipo que entrou em vigor no Rio Grande do Sul. Como que está funcionando lá? Eles calcularam um volume que os mais pobres, que estão inscritos naquele CAD único, que são as pessoas que recebem Bolsa Família, quanto que essas pessoas despendem em consumo e qual que é o tributo embutido nesse consumo. Fizeram lá uma média e, no Rio Grande do Sul, esse cashback está significando um pagamento de 32 ou 34 reais por mês para essas pessoas que recebem Bolsa Família. Bruno, nós estamos falando de um recebendo de 30 e poucos reais. Tá? Frente a bilhões que essas empresas que você citou, por exemplo, recebem de isenção, que o Estado deixa de arrecadar. Né? Exatamente. Outro aceno que colocaram lá foi a isenção de produtos de cesta básica. Isso, eu queria que você comentasse, essa era a minha próxima pergunta, porque esse foi um ponto bastante celebrado desse projeto de reforma, eu queria saber a sua opinião.
Sim, claro, da mesma linha. Tinham que colocar alguma coisa boa diante do imenso risco que está embutido nessa reforma. E eu ainda tenho que lembrar do risco para a Previdência, viu, que eu ainda não falei. Essa isenção para produtos de cesta básica, lógico, é muito bem-vinda, mas também depende de regulamentação. Já está escrito na PEC que ela só vai valer a partir de 2027, quando começarem a ser cobrados os novos tributos, e não identificaram ainda qual a lista de produtos que vai fazer parte dessa cesta básica. Houve até um debate lá da Câmara, porque alguns deputados levantaram o risco quando eles colocaram lá a cesta básica e os insumos para produzir. Quando colocaram os insumos, falaram, peraí, esse insumo aqui não pode ficar aberto assim, por quê? E se tiver incluído aqui nesse insumo os venenos, os agrotóxicos? Inclusive, insumo é um termo muito comumente utilizado para se referir a agrotóxico, ou a veneno, né, melhor dizendo. Exatamente, Bruno. Então, assim, ainda tem muita água para correr para definir que essa isenção de produtos da cesta básica é, de fato, algo que vai beneficiar positivamente a sociedade e que seja ali restrita à agricultura familiar, à agricultura limpa, solidária, que usa realmente materiais mais orgânicos, mais saudáveis, para justificar a isenção. Porque não tem como você dar uma isenção em cima de como você falou, um insumo que é um veneno em frontal contradição com o imposto seletivo que está sendo criado exatamente para tributar esses produtos que fazem mal à saúde. Mas eu queria comentar, Bruna, a questão da Previdência. Apresenta para a gente como que você enxerga a relação da reforma com a Previdência, os riscos que isso tem. Da mesma forma que eu falei que foram extintos lá o ICMS, o ISS, criados o IBS, essa reforma também extinguiu as atuais contribuições sociais, COFINS, que significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e PIS, Programa de Integração Social, que são as principais fontes de financiamento da Seguridade Social. Seguridade Social engloba previdência, assistência e saúde. Então, a PEC extinguiu essas duas contribuições, COFINS e PIS, que são a principal fonte de financiamento desse sistema de seguridade social, e criou a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O problema, Bruna, é que não fizeram testes. Por exemplo, o IBS e a CBS incidem sobre o mesmo fato gerador, bens e serviços. Será que não tem risco de ações judiciais dos contribuintes questionarem? Já estamos pagando imposto sobre esse fato gerador? Como é que vamos pagar também uma contribuição? Eu trabalhei 30 anos na Receita Federal e foram inúmeras, eu passei por inúmeras alterações legais e a cada alteração tributária vinha uma enxurrada de ações judiciais. Então, não foram feitos testes, não foram apresentados estudos. Na correria de votar, esse formato trazido pelo relator na Câmara, poucos dias antes da votação final, no dia da votação, na hora da votação, ele ainda estava mudando o relatório. E assim, como eu falei, não há justificativa para essa correria, porque as modificações introduzidas ali vão valer a partir de 2026 e vão até 2078. Então, esse formato teria que ter sido melhor discutido, porque se tivermos o questionamento judicial ou se a alíquota não for suficiente, pensei em outra coisa, não foi discutida a alíquota, não foi votada a alíquota. E se a alíquota for inviável, for insuficiente? Nós vamos ficar com a Seguridade Social desfinanciada? Esse risco a gente não pode correr, não é? Então, a gente vê com muita preocupação
o que foi feito, porque passou com indefinição de alíquotas, com essa falta de garantia de que a nova arrecadação vai suprir a atual. A Previdência Social, ela já sofre um conjunto de ameaças, né. Quando você fala isso, eu fico me perguntando quanto isso, não faz parte já desse processo também de esvaziamento da própria Previdência Social, diante de um projeto que busca privatizar esses serviços cada vez mais, né. Não, é importantíssimo, Bruna, porque vocês trabalham no setor bancário e vocês com certeza observaram, toda vez que vem uma reforma mentindo sobre o déficit da Previdência, que nunca houve déficit, exatamente porque tem essas contribuições previstas na Constituição Federal que financiam a Seguridade Social. Mas o cálculo que eles fazem, eles pegam só o INSS pago pelos servidores, pelos trabalhadores, e comparam com toda a despesa da Previdência. Eles não olham essas outras contribuições que fazem parte da Seguridade, do financiamento da Seguridade Social. Não é? Tem até um artigo meu dessa semana, publicado pelo Extra Classe, até quando vão mentir sobre o déficit da Previdência? Então, assim, Bruna, esse risco, porque toda vez que eles anunciam uma contra-reforma da Previdência, vocês devem observar aí o avanço da previdência privada vendida pelos bancos, não é? Que não tem garantia nenhuma, que vai depender do funcionamento do mercado lá na frente, né? Enquanto que a previdência pública, ela é garantida, e a maior garantia dela vem exatamente do funcionamento da atividade econômica no país. Por isso que a gente tem que garantir um modelo tributário saudável, que não onere demasiadamente um setor, em detrimento de benesses para o outro, como tem acontecido hoje, totalmente às avessas, né? O modelo atual penaliza a classe trabalhadora, penaliza os mais pobres, para beneficiar o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para matar a fome do povo brasileiro, a grande mineração predatória, destrutiva, o setor financeiro, que mais lucra aqui no Brasil, né? E grandes petroleiras internacionais. Então, infelizmente, essa reforma que passou na Câmara e que agora está no Senado, não olhou para nada disso, manteve todos esses privilégios, e nós esperamos que no Senado haja uma responsabilidade maior, seja aberto o debate, sejam contornados esses riscos todos aqui que eu citei, para que a nossa situação não venha piorar ainda mais, né? Nós temos que melhorar a situação de injustiça que acontece no Brasil e essa desigualdade alarmante, né, que nós vivemos, e não correr risco de piorar ainda mais. Maria Lúcia, muito obrigada. Então, acho que a gente fica por aqui. Eu te agradeço muito por ter participado aqui do nosso Prosa Bancária. Obrigada. Eu que agradeço, Bruna, você e todo o coletivo aí dos sindicatos bancários, e seguimos à disposição, e acompanhe as redes sociais da Auditoria Cidadã. A gente está continuando com as análises, sempre publicando um artigo novo, estamos preparando um folheto, uma nota técnica, então acompanhem e ajudem a divulgar os nossos materiais também. Essa foi a nossa prosa com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Fatorelli, muito obrigada pela participação, e você que acompanhou o nosso programa, gratidão pela escuta. Lembre-se de seguir os Sindibancários nas redes sociais. O nosso Twitter é o @bancariosas. No Facebook e Instagram, você procura por sindibancarios.es. Se você gostou do programa, ajude a divulgá-lo. Um forte abraço e até a próxima.